Bom, pessoal, vamos começar com mais uma aula de linguagem de programação aqui. Hoje a gente vai aprender como que a gente compila um programa em Java, né? Bem o início de programação mesmo. E a gente vai editar um programa em Java no Notepad++ e vai compilar ele no prompt de comandos. Depois disso, a gente vai passar por uma compilação do NetBeans, né? Bom, eu vou abrir o Notepad aqui e vou digitar agora um novo programa, né? Bom, para a gente ter um programa em Java, a gente tem que ter uma classe. Eu vou dar o nome dessa classe de exemplo 1, certo? E nós temos que ter um método principal dentro dessa classe, né? Então, vou colocar public static void main é o nome do método, né? Método principal. E aqui dentro tem que ter esse string args. Bom, então está criada a nossa classe com o método principal e a única instrução que vai ter esse nosso programa dentro do método principal, nós vamos imprimir uma imagem na tela, que é um Hello World. Esse é um teste bastante comum quando você está aprendendo linguagem de programação, né? Que é fazer um Hello World na tela, né? Bom, vamos salvar então esse programa. Eu criei uma pasta temp dentro do meu c2.temp, fica mais fácil o acesso. Eu vou colocar o nome desse programa, entre aspas, de exemplo 1.java. Entre aspas, para ele não colocar o txt, e para mim, automaticamente. E o exemplo 1 é porque ele tem que ser o mesmo nome da classe aqui, certo? Bom, então está criada a nossa classe, que está salva lá no c/temp, né? Agora nós vamos aqui para o prompt de comando para o outro lado e vamos acessar aquela pasta lá. Saindo daqui primeiro, cd temp, vamos dar um dir na pasta. O arquivo deve estar lá. Então está lá o arquivo exemplo 1.java, certo? Como que a gente faz então para compilar esse arquivo? Bom, no Java a gente já viu que a gente precisa primeiro compilar o arquivo. Ele vai gerar um arquivo chamado bytecode, que é o .class, e depois disso a gente executa esse arquivo, né? Então, para compilar esse arquivo nós vamos utilizar o comando javac e o nome do arquivo. Se eu der um tab, ele preenche para mim. Então, exemplo 1, eu dou um tab, ele preenche para mim com o nome do arquivo, e eu dou um enter aqui. Se ele não gerou nenhum erro, significa que deu tudo certo, né? Bom, e aí quando eu dou um dir novamente, para listar os arquivos do diretório, eu percebo que foi criado aqui um arquivo, né, o .class aqui. Então, okay? Esse arquivo vai ser executado. Bom, como que a gente executa esse arquivo? Utilizando o comando java e o nome da classe. E a gente, sem o class, a gente tira o class dele, certo? Executa e ele executou o programa. Imprimiu na tela o arquivo hello world. Isso significa que ele ele compilou isso aqui, gerou o .class e executou o .class, executando essa instrução do método main aqui. Bom, como a gente faz então para criar isso, tudo que a gente fez através do NetBeans? Bom, NetBeans é um IDE, que é um Integrated Development Environment, ambiente de desenvolvimento integrado, que ele serve para facilitar a organização de arquivos em projetos. Então, mesmo que seu arquivo seja um arquivo bastante simples, que seu programa seja um programa bastante simples, tal como esse nosso aqui, apenas uma mensagem de Hello World, a gente vai ter que colocar esse programa dentro de um projeto para ele funcionar no IDE, ou seja, no NetBeans. Bom, como que a gente faz isso? Aqui está a tela inicial do NetBeans, ok? Quando você instala o NetBeans, você vai ter que dizer para ele onde está a pasta que foi instalado o seu Java JDK, certo? Que é o kit do desenvolvimento do Java. E para a gente criar, porque isso ele vai executar automaticamente no Java, né? Então, os arquivos aqui, você vai clicar uma vez em executar e ele vai executar no Java. Por isso, você deve saber onde está a pasta de instalação do Java. Bom, a gente vai ter que criar um novo projeto para a gente editar um arquivo Java, certo? Então nós podemos vir nesse ícone aqui do menu, que é um novo projeto, ou então arquivo, novo projeto.
categoria, a gente escolhe a primeira categoria, Java, e projetos como aplicativo Java aqui. Bom, escolhendo esses tanto escolhidas essas duas opções, nós vamos para o próximo aqui, onde vamos dar um nome para o nosso projeto. Eu vou chamar de exemplo 1, como eu fiz no outro programa lá. E aqui está o local que a gente vai armazenar os nossos projetos. Tá? Eu vou colocar dentro de Documents aqui. Tá? Então vai ficar Say Users, User, Documents. E dentro dele vai ficar o nome da pasta, chama exemplo 1. Essa opção aqui nós não vamos utilizar no momento, que é sobre armazenamento de bibliotecas. E aqui tem uma opção importante, que é ele cria automaticamente a classe principal do meu programa. Então eu tenho um programa, né? Meu programa chama exemplo 1, e ele vai criar automaticamente a classe principal contendo um método main já para mim. Tá, como que a gente faz então? Aqui, após escolher as opções, a gente clica no botão finalizar e ele vai criar o projeto para a gente. Bom, nós temos uma janela do lado esquerdo aqui, que é a janela de projetos aqui. Esse projeto, ele contém um ícone do Java aqui do lado, o nome dele que eu coloquei exemplo 1, né? E ele tem duas pastas, uma pasta de código-fonte e outra pasta de bibliotecas. Atualmente a gente vai utilizar apenas a pasta de código-fonte aqui. Dentro da pasta de código-fonte, ele agrupa os arquivos dele em projetos, em pacotes. O que são pacotes? Pacotes são agrupamentos de arquivos, certo? Então ele tem vários arquivos aqui, para facilitar a minha organização e busca desses arquivos, eu posso organizá-los em pacotes diferentes. Seriam módulos do sistema ou alguma coisa assim. Bom, ele já criou esse arquivo para mim, com o nome da classe aqui e com o método main. Ele coloca alguns comentários aqui que a gente pode apagar nesse momento. Algumas coisas a gente pode utilizar, como autor, por exemplo, eu posso editar aqui e colocar Márcio Pérez. Esse aqui eu posso apagar. E aqui, dentro desse método main que ele criou automaticamente para mim, eu vou colocar qual que é o comando que eu quero executar no meu programa. Aqui eu vou colocar os comandos do meu programa. Bom, o comando que a gente está utilizando é bem simples, é o comando system.out.print. Percebam que a partir do momento que eu vou escrevendo, ele vai me dando as opções que tem dessas instruções escolhidas, né? Isso facilita bastante a nossa programação, a agilidade na programação. E mais um item importante também é o seguinte, ele tem alguns atalhos. Eu vou apagar esse aqui. O atalho do print na tela é um SOUT. Então, se eu der um tab, ele preenche para mim como system.out.println. E aqui eu coloco minha mensagem da tela, Hello World. Bom, feito isso, eu já tenho meu programa pronto para ser executado. Note, aquelas duas fases que eu tinha aqui, rodando no prompt de comandos, que era primeiro compilar utilizando JavaC, depois executar utilizando Java, aqui no NetBeans é feito de uma só vez. Ele já compila para mim e executa o arquivo gerado, certo? Então, a gente vai ver a saída através da janela de saída aqui, ok? Então, como que a gente faz para executar esse nosso projeto aqui? Bom, nós só temos um projeto, né? Então, se a gente vier nessa setinha verde e clicar em executar projeto, a gente vai estar executando esse projeto, que é o projeto corrente que está ativo aqui. Outra maneira é a gente ir no menu executar e executar projeto. Aqui é o primeiro menu aqui. Ou teclar F6. Bom, vamos clicar na setinha verde aqui, ele vai compilar o projeto e vai executar, ou seja, escreveu na tela a mensagem Hello World. Esse nosso projeto está funcionando. Vamos, agora, a gente já fez o teste aqui, eu queria mostrar para vocês que ele gera esses arquivos temporários aqui. Bom, a gente tinha criado o projeto, vou voltar na parte de novo projeto aqui. A gente tinha criado o projeto nessa pasta aqui, ó, users, user documents. Eu vou copiar ela aqui, né, dar um cancel aqui, e eu vou navegar até essa pasta lá no meu computador. Documents, aqui, exemplo 1. Então, dentro dessa pasta exemplo 1 é a pasta que está o projeto. Esses aqui são os arquivos do projeto, organizados da seguinte forma. Esse source, SRC, significa source, que contém os pacotes e dentro de cada pacote ou pasta
os arquivos que eu coloquei lá no meu projeto. Então, o único arquivo que eu tenho lá é o arquivo exemplo1.java, né? Então aqui está o meu código que eu digitei aqui. Bom, se eu voltar aqui, eu tenho a pasta build. Essa pasta build é a pasta que ele armazena as classes que foram geradas a partir da compilação daquele meu projeto. Então, as classes, eu tinha a classe exemplo1.java, né? E ele gerou a classe exemplo1.class. Esse arquivo aqui é o arquivo que vai ser executado, que foi executado pelo NetBeans e gerou esse Hello World aqui. Então, é possível a gente executar a parte também, esse arquivo aqui, direto no prompt de comandos. Tá? É que o NetBeans faz automaticamente isso para a gente. Bom, isso basicamente é essa organização aqui. Essa pasta NB Project é a pasta que ele utiliza para projeto. Esse arquivo build e esse arquivo manifest também é utilizado para projeto. Não convém a gente entrar em detalhes no momento. Tá? Bom, então estamos com o nosso projeto aqui criado, compilado e executado através do NetBeans. Bom, pessoal, por último, a gente vai fazer duas demonstrações aqui. Primeiro vamos supor que esse fosse o exemplo 1 e eu criasse um outro exemplo com outro método main. Então, vamos supor que eu quisesse criar uma lista de exercícios aqui, e aí exercício 1, exercício 2, né? Uma maneira simples de fazer isso e aproveitar algumas coisas que você já fez, não ficar reescrevendo o código, eu marco aqui o exemplo 1, aí eu venho em copiar ou dar o Ctrl C e clico no pacote logo acima e dou um colar aqui. Só que colar ou Ctrl V é o refatorar, copiar, certo? Clico aqui. Me pergunta um nome para eu dar para o arquivo, eu vou colocar exemplo 2 e eu clico em refatorar. Ele vai criar um arquivo chamado exemplo 2, exatamente com o mesmo código que contém o exemplo 1. E aí eu vou dizer Hello World exemplo 2. Eu vou escrever aqui Hello World exemplo 2, só para diferenciar do primeiro. Bom, só que é o seguinte, como que eu faço para executar esse arquivo exemplo 1 e exemplo 2? O exemplo 1 está aqui, o exemplo 2 está aqui. Ambos estão na mesma pasta de um mesmo projeto. Quando eu clico, eu vou diferenciar aqui também para dizer que é exemplo 1 aqui. Bom, mesmo estando com a aba do exemplo 2 ativa, quando eu clico em executar projeto, ele vai rodar o programa do exemplo 1 aqui. Então ele vai pegar do exemplo 1 por quê? Porque é o primeiro arquivo que contém um método main na lista. Exemplo 1 é o primeiro, então ele vai pegar esse primeiro que contém o método principal, certo? Esse segundo também contém o método principal, só que ele, como ele pegou o primeiro já, ele não pode ter dois arquivos com método principal. Então ele pega o primeiro e roda o primeiro. Tá. Como a gente faz ainda para executar um arquivo que não é o primeiro e não esteja marcado como sendo o método principal, que é essa setinha verde que indica? Como que a gente faz para executar um arquivo desse? Como que a gente faz para executar o exemplo 2? Para executar o exemplo 2, a gente deve executar apenas esse arquivo. Como que a gente faz isso? Menu executar e executar arquivo, ou pressionando Shift F6, tá ok? Então, quando eu executo esse arquivo, Hello World, exemplo 2, ou seja, eu executei esse arquivo e não o primeiro, tá ok? Se eu tivesse que criar um novo exemplo aqui, faça alguma outra coisa, eu posso vir, copiar, vir, colar, vou fazer novamente, para vocês lembrarem, e aí eu vou colocar como sendo exemplo 3, certo? E no exemplo 3, eu vou editar aqui para exemplo 3, e se eu tiver que rodar só o exemplo 3, eu vou apertar Shift F6, Shift F6, que eu vou conseguir rodar o exemplo 3, Hello World exemplo 3, tá? Se eu quiser rodar o exemplo 2, eu vou na tela do exemplo 2, deixo ela ativa, e também Shift F6, ou menu executar arquivo. Eu vou rodar apenas esse arquivo, certo? Bom, complementando, eu vou apagar o exemplo 2 e o exemplo 3 aqui. Quando eu peço para excluir um arquivo, ele pede a confirmação e exclui o arquivo para mim, tá ok?
Quando eu peço para excluir um projeto, eu posso apenas tirar o projeto daqui. Se eu pedir para excluir um projeto, eu tenho a opção de apenas tirar o projeto do IDE, depois eu posso abrir ele novamente, ou também tem a opção também de excluir ele da pasta, né? Excluir todos os arquivos da pasta. Então, se eu marcar aqui e colocar sim, ele vai excluir também os arquivos. Se eu apenas der sim aqui, ele vai excluir o projeto daqui, depois eu posso carregar o projeto novamente aqui, ok? Não vou fazer nesse momento, não há necessidade. O último exemplo que eu queria dar para vocês é o seguinte, é adicionar uma classe ao meu pacote aqui. Então eu venho no meu pacote, clico o botão direito aqui, novo, classe Java, né? E eu vou colocar uma classe aqui chamada pessoa. Então eu tenho uma classe chamada pessoa, tenho o projeto, tenho o pacote, que só é o pacote exemplo 1, e eu finalizo. Bom, percebam que ele criou essa classe pessoa, né? O nome da classe igual ao nome do arquivo, e a classe está aqui. Eu vou criar apenas um atributo aqui, nome, né? E eu vou criar um construtor que recebe string nome. Vou criar um construtor que recebe um nome e atribui o nome à pessoa. Então, this.nome recebe nome. E eu vou criar também um método público para retornar o nome da pessoa. Eu tenho aqui o tipo de retorno, string, retornar o nome da pessoa. Bom, então eu tenho um atributo privado, eu tenho um construtor, né, que recebe um nome exceto o nome da pessoa, e eu tenho também um método que serve para retornar o nome da pessoa. Bom, como a gente faz para utilizar essa classe pessoa no exemplo 1? Voltando ao exemplo 1, para a gente utilizar a classe pessoa, eu vou comentar esse hello world aqui. Eu tenho que instanciar um objeto da classe pessoa, chamei de P, né, recebe new pessoa, e nesse momento eu já posso passar um nome. O nome eu vou colocar como sendo Márcio, né. Pronto, criei um objeto, instanciei um objeto da classe pessoa. Agora, se eu fizer pessoa.get nome, ele vai retornar para mim o nome da pessoa. Então, como que eu faço para imprimir isso? Eu vou dar um sout aqui e jogar esse get nome dentro do print aqui. Então ele vai simplesmente imprimir o nome da pessoa. Só estou mostrando como que utiliza uma classe aqui, criação de uma classe, né? Então percebam, a classe pessoa é uma classe bastante simples, tem apenas um atributo, um construtor e um método, né? Eu instanciei um objeto da classe e estou chamando um método do objeto, né? Então eu vou imprimir aqui, deveria imprimir o nome Márcio na tela lá, ok? Quando eu mando rodar, ele vai rodar o exemplo partindo do método principal e invocando a classe pessoa. Imprimiu o nome Márcio na tela. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai se encontrar na próxima aula aí, ok? Obrigado, valeu!